Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar sobre responsabilidade fiscal com o colaborador do Livres, Aode Cunha. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar sobre responsabilidade fiscal com o economista, professor da pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, conselheiro de empresas, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Aode Cunha. Aode, bem-vindo ao Livres TV. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Aode, para quem não entende nada de economia, o que é responsabilidade fiscal e qual é a importância disso? Responsabilidade fiscal é um conceito que expressa um valor de boa condução da política fiscal, de como gerir de uma maneira responsável o orçamento público, de como fazer com que as despesas do setor público, nas suas diferentes funções, das suas diferentes áreas, em educação, saúde, segurança, investimentos e infraestrutura, caibam dentro de um orçamento, né? Não sejam maiores do que as receitas públicas coletadas com impostos dos cidadãos de uma maneira contínua, né? Que não sejam seguidamente desequilibradas. Por quê? Porque você não ter responsabilidade fiscal, você imaginar que o Estado pode sistematicamente gastar mais do que arrecada, significa você aceitar que em algum momento do tempo a sociedade tenha que sistematicamente pagar mais impostos ou taxas de juros maiores, porque a dívida pública sobe, ou, inclusive, ter mais inflação. Então, é um conceito onde o gestor público ele precisa ter a responsabilidade de pensar não apenas na sua gestão, em 1 ano, 2 anos ou 4 anos, mas no futuro da sociedade, no futuro dos cidadãos que pagam seus impostos para o Estado. Ou seja, quando há irresponsabilidade fiscal, a conta um dia chega. Não há dúvida, se nós formos olhar para a história não só do Brasil, mas de vários países, não há mágica, como acontece com uma família, como acontece com uma empresa. Se você gastar sistematicamente mais do que você arrecada, que você tem de recursos disponíveis, você pode fazer isso durante algum tempo, você vai poder fazer isso tomando mais dívidas. Mas essa dívida que sobe, em algum momento lá na frente, mais cedo ou mais tarde, ela vai significar que você vai ter que ter mais impostos ainda, você vai ter que pagar taxas de juros mais altas por essa dívida. Do ponto de vista de uma economia, da macroeconomia, isso significa que a economia cresce menos, né? Que o cidadão tem mais dificuldade em obter emprego, tem mais dificuldade em viver numa sociedade mais próspera. Em alguns momentos, como nós já vivemos no Brasil, na década de 80, início da década de 90, isso pode desencadear numa elevação muito acentuada da inflação, que acaba atingindo toda a sociedade, principalmente aqueles mais pobres. Então, o que é importante entender, e eu espero que nós cada vez mais no Brasil avancemos nisso, é que a responsabilidade fiscal ela precisa ser entendida como um valor da sociedade. Da mesma forma que eu acho que a sociedade brasileira já evoluiu muito do ponto de vista de como olha para o fenômeno da inflação, né? A sociedade brasileira que sofreu muito na década de 80 e 90, com inflação muito alta, por conta do descontrole nas contas públicas, e onde, em um período muito prolongado, e por conta de inflação mais alta, houve grande perda de poder de compra, a economia teve dificuldade de crescer, nós tivemos enorme concentração de renda por conta da inflação, porque os mais pobres sempre são os mais afetados. Me parece que essa sociedade hoje, a sociedade brasileira, tem uma tolerância muito baixa em vermos esse cenário de volta da inflação, e os anos recentes mostraram isso, independente de partido político, né? Independente de um partido mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais heterodoxo, ou mais liberal. Nós precisamos avançar nesse tema da responsabilidade fiscal nessa mesma direção, que ela seja compreendida como um valor da sociedade, que a sociedade entenda que ter desequilíbrio fiscal, má gestão fiscal, excesso de déficits, gastos contínuos não cobertos pelas receitas, vão significar logo na frente, não só isso que eu já falei, como mais impostos, aumento da dívida, mas significará menos recursos para áreas essenciais, como educação, saúde e segurança. Ou seja, você diria que a responsabilidade fiscal é uma concepção
ideológica e uma posição política, ou ela é um pressuposto necessário para possibilitar o debate político? Eu acho que a responsabilidade fiscal é, sobretudo, uma manifestação de bom senso, né? Como diz o nome, de responsabilidade na gestão. Eu sou defensor de um Estado mais enxuto, mais eficiente na economia brasileira, que eu acho que ele é muito grande para o nosso nível de renda per capita, mais focado em áreas como educação, saúde e segurança, né? Menos estatizante, menos empreendedor. Esta é a minha concepção de um Estado, né, moderno, mais eficiente, numa linha mais liberal. Eu respeito opiniões contrárias, mas o tema da responsabilidade fiscal deveria ficar fora desse debate. Ele é uma preliminar de bom senso, de organização saudável de uma economia. Seja um Estado maior ou menor, o que é importante é que ele precisa caber nele mesmo, né? Um Estado, para quem defende um Estado maior, um Estado deficitário é um Estado que ficará incapacitado de exercer as suas funções, como também aqueles que defendem um Estado mais enxuto. Isto vale não só para o Estado, vale para uma família, vale para uma empresa. Então eu diria que esse tema da boa gestão fiscal, da responsabilidade fiscal, é um princípio de boa gestão pública, boa gestão do Estado, e que permite executar políticas públicas, sejam quais forem as políticas públicas, que são aquelas escolhidas pela sociedade dentro de um regime democrático. Olhando em perspectiva, nos anos 80 a gente tinha uma hiperinflação, nos anos 90, com o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente construía um aparato institucional para tentar limitar um pouco a irresponsabilidade. No governo Dilma, ele acabou em função de um impeachment motivado por uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você diria que isso é um sinal de que a sociedade brasileira já amadureceu esse ponto e a gente não tem mais risco de irresponsabilidade fiscal, ou isso é somente uma etapa de um amadurecimento que ainda não foi consolidado? Eu acho que se nós formos olhar em termos de evolução nas últimas décadas, como você resumiu, há uma evolução. Eu acho que há um debate, o debate vem sendo feito de uma maneira mais frequente, principalmente recentemente, e a sociedade brasileira ela vem amadurecendo com as suas próprias experiências, né? Nós sofremos muito com inflação, na década de 80, no início de 90, né? De novo, sempre repito, principalmente a sociedade mais pobre, né, mais desfavorecida, que tem renda mais baixa. Essa inflação muito alta da década de 80 e 90, ela esteve associada, sim, a um descontrole, a um crescimento descontrolado do Estado, de gastos públicos, que levou a um endividamento grande, que levaram a mecanismos de financiamento desse déficit que eram inflacionários. Depois houve uma série de políticas para se tentar reduzir a inflação, não só como o Plano Real. Se permaneceu ainda um desafio do déficit fiscal, mesmo depois do Plano Real, e se chegou a um determinado momento, no final da década de 90, que culminou com uma lei em 2000 chamada da Lei de Responsabilidade Fiscal, que procurou disciplinar não só a condução da política fiscal, de gastos públicos no governo federal, mas também em estados e municípios. Essa lei ela impôs limites e controles, principalmente para o gasto de pessoal, né? Então, começou a estabelecer limites máximos de boa gestão fiscal entre gasto de pessoal sobre receita líquida, dívida sobre receita. E, na minha opinião, durante um bom tempo, a Lei de Responsabilidade Fiscal cumpriu com o seu papel, né, de preservar minimamente uma boa gestão fiscal, pelo menos uma gestão fiscal responsável, que evite um excesso, né, no descontrole de gastos. Agora, todas as leis, todas as melhorias institucionais, elas precisam ser aperfeiçoadas, né? Eu sou um defensor de que nós não dependamos apenas de bons gestores públicos. Nós precisamos, evidentemente, que bom que nós tenhamos cada vez mais bons gestores públicos, mas é um fato da vida que existem ciclos políticos, né? E esses ciclos fazem com que as pessoas se alternam. E nós precisamos, para algumas regras de boa condução de política pública,
termos mecanismos como leis, como instituições que fiquem acima da vontade e do desejo individual dos gestores. A lei de responsabilidade fiscal é um exemplo, mas ela precisa ser aperfeiçoada, né? Por exemplo, o limite de gasto de pessoal que foi estabelecido pela lei, ele acabou sendo contornado, burlado de diferentes formas, com vários tipos de gastos que são de pessoal, mas passaram a não ser contabilizados, né? Órgãos que deveriam fiscalizar o bom acompanhamento e execução da lei de responsabilidade fiscal, como os tribunais de contas, não acabaram cumprindo esse papel. Havia, por exemplo, mecanismos como a formação de um conselho gestor de acompanhamento da lei de responsabilidade fiscal que não chegou a ser implementado. Então, acho que nós precisamos ainda dar passos do ponto de vista de melhorias legais e institucionais para ajudar os bons gestores a cumprir com isso. Agora, de novo, a fiscalização maior, a demanda maior por responsabilidade fiscal está na sociedade. É a sociedade que precisa enxergar e compreender que há valor ao longo do tempo na preservação de uma boa gestão fiscal, a preservação de gestores comprometidos com a responsabilidade fiscal. Para ilustrar a importância disso, qual o tamanho do prejuízo para o país da irresponsabilidade fiscal durante o governo Dilma? Eu acho que isso se acentuou mais, né, no governo Dilma, por conta principalmente de uma visão de economia onde você pode gastar mais, às vezes quase como indefinidamente, porque isso de alguma forma aceleraria o crescimento econômico, e com mais crescimento econômico você passa a ter mais receita em algum momento e as contas se equilibram. É quase como, na minha opinião, um keynesianismo ingênuo, né, ao se imaginar isso. Não é o que a história mostra, não só no Brasil, como em outros países. O Brasil, diga-se de passagem, eu diria que não só no governo Dilma, a sociedade muitas vezes ainda, na minha opinião, tem uma concepção, uma avaliação de que o Estado pode tudo, né? E ainda demanda mais Estado do que aquilo que provavelmente seja o saudável para que nós tenhamos uma economia dinâmica, com boas taxas de crescimento e que gere mais renda, mais prosperidade. Então, eu acho que é um problema mais amplo até do que especificamente do governo Dilma. No período passado recente, nós tivemos sim uma aceleração desse descontrole de déficit. Hoje nós estamos falando, mesmo com esse esforço fiscal recente do governo federal, ainda de um déficit total nominal acima de 500 bilhões de reais, nós estamos falando aí como 9% do PIB aproximadamente. A gente sempre olha muitas vezes para o superávit primário, né, que tenta medir aquele esforço fiscal de controle de gastos e receita, excluindo o pagamento de juros, mas no final o governo tem que pagar juros dos déficits passados contraídos. Então a gente tem que olhar também para o déficit total, né? A dívida que estava antes do governo Dilma próxima a 50%, chegou aí a próxima a 75%, e se não houver uma continuidade de melhora, se nós não tivermos reformas fiscais relevantes, nós podemos estar vendo esse número ir para cima de 80%, 90%. Então esse é o tamanho desse descontrole recente, mas mais do que isso, o que eu acho que nós precisamos amadurecer como sociedade é entender que Estado nós queremos, quais são as prioridades, e esse Estado ele precisa caber nele mesmo, né? Não há esta mágica de financiar um Estado com muitas demandas, quase que infinitas demandas, onde você pode sistematicamente gastar mais do que arrecada. Essa conta chega, ela é pesada e a sociedade é prejudicada, principalmente aqueles que mais precisam do Estado, aqueles mais pobres. Audi, e quais são os próximos passos mais imediatos para a gente conseguir ter um equilíbrio fiscal melhor? Tem um tema que é muito relevante hoje, que é o tema da Previdência, né? Por conta do envelhecimento bastante rápido que nós já estamos tendo da população brasileira e uma legislação que estabelece uma idade mínima bem aquém dos padrões internacionais, com uma série também de excepcionalidades de aposentadorias especiais, tanto do setor privado, mas principalmente do setor público, a conta do déficit previdenciário cresceu enormemente. Eu acho que essa é a primeira que nós vamos ter que enfrentar, que o próximo governo, seja lá quem vença, terá que enfrentar, né? E depois há uma agenda extensa, a própria reforma tributária. O país tem um sistema tributário
muito desfuncional, muito pouco eficiente para a economia, complexo, atrasado do ponto de vista do padrão internacional. Acho que ter uma reforma tributária é relevante, né, e é importante. E nós precisamos ter um aperfeiçoamento de governança da gestão fiscal, incluindo um próprio aperfeiçoamento da lei de responsabilidade fiscal. Porque é preciso ter melhores controles, ter melhor gestão fiscal, não só no governo federal, em estados e municípios, né? Nós assistimos recentemente uma série de descontroles em vários estados, afetando prestação básica de serviços públicos ao cidadão, estados não conseguindo pagar salários aos servidores. Então, é uma agenda intensa, bastante relevante e que vai demandar muito esforço do próximo governo. E o Livres pretende colaborar com esse debate importante na sociedade. Aode, muito obrigado por essa entrevista no Livres TV. Muito obrigado, mano. Prazer falar com vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /Eu Sou Livres e com o site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.